Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Roll lá da Cast, apresentado pelo seu queridíssimo Rolly. Esse loirinho que você está vendo na tela, caso você esteja me assistindo pelo YouTube. Se você não estiver me assistindo pelo YouTube e estiver me escutando pelo Spotify, você pode ver o meu rostinho na capa do podcast. Bom, parei. E bom, hoje está começando o primeiro episódio de um quadro que eu resolvi trazer aqui para o canal. É o quadro que se chama Resenha. Para o canal não, para o podcast. Barra canal, né? Porque também ele sai no canal do Rolada Cast no YouTube. Que é um quadro chamado Resenhas de Obras, onde eu estarei fazendo uma resenha sobre alguma determinada obra, seja um filme, um livro, ou alguma outra coisa. E esse quadro estará saindo pelo menos uma vez por mês. Mas se tudo der certo, futuramente eu conseguirei produzir mais vezes por mês pra você, tá bom? Porque pra quem não sabe, eu sou um cara um pouco ocupadinho assim, né? Então não dá pra eu fazer sempre, então por isso que eu decidi colocar apenas um episódio por mês. E nesse primeiro episódio eu queria falar sobre a obra de um autor que eu gosto muito. Uma das obras dele, né? Que é um conto de terror, né? Um autor muito famoso, né? De terror também, que é o Howard Phillips Lovecraft, que é conhecido como um dos mestres do terror, juntamente com Edgar Allan Poe e e o criador do horror cósmico, né? E eu vou, antes de tudo, antes de fazer a minha resenha sobre esse conto, que eu irei revelar qual é o nome dele daqui a pouco, se bem que já tá aí no título, né? Eu quero falar um pouco mais sobre o, o H.P. Lovecraft, né? Dar um breve resumo de quem foi ele. Howard Phillips Lovecraft nasceu em Providence, Rhode Island, em 20 de agosto de 1890 e faleceu em 15 de março de 1937. Mais conhecido como H.P. Lovecraft, foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror, ficção estranha, científica, fantasia, horror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica, sendo mais conhecido por sua criação dos mitos de Cthulhu, né? Cthulhu, para quem não sabe, é um personagem do conto mais famoso do H.P. Lovecraft, que é o conto chamado de Cthulhu. E é muito incrível esse conto, né? E, bom, a resenha de hoje se trata da obra A Cidade Sem Nome, né? Escrita pelo H.P. Lovecraft. E foi publicado em 1921. E seu gênero é terror. Eu não sei se essa obra é escrita por capítulos, porque na verdade eu li o conto A Cidade Sem Nome em um site, né? E eu vi que era do Lovecraft e eu confirmei que é realmente do Lovecraft. Então eu não sei se em algum livro onde tem esse conto é feita em capítulos, é dividida em capítulos, mas aonde eu li não estava em capítulos, tá? Não estava dividida por capítulos. E A Cidade Sem Nome, né? Ela se trata. O conto se trata de uma cidade e conta a história de como o nosso narrador, que é também o protagonista da história, cujo nome não é citado, vai atrás de desvendar o mistério de uma cidade perdida e tão antiga quanto a Grande Babilônia.
localizada no meio do deserto da Arábia, e que era dita apenas como apenas uma lenda, onde nunca nenhum ser vivo naquela atualidade tenha tido a audácia de tentar confirmar sua existência, né? E então vamos para a resenha, né? Vamos para a resenha. Falei aqui um pouco sobre o autor, sobre ter uma breve introdução, né? Sobre o conto em si. E agora a gente vai para a nossa resenha finalmente. Então, basicamente, no começo da história, o nosso narrador, ele vai ao encontro da cidade, né? Ele vai realmente tentar confirmar a sua existência, ver se ela realmente existe, já que ela é dita e tida como uma lenda, digamos assim. E de primeira mão ele disse que ela seria uma cidade amaldiçoada. E a meu ver, ele diz isso no sentido literal da palavra, pois algumas das definições da palavra amaldiçoado é perdição, castigado e abandonado, né? O que bate bastante com o que a cidade é. No primeiro momento em que vi a cidade, em que ele viu a cidade, ele diz ter esperado amanhecer, pois esqueceu o seu triunfo ao encontrar a cidade devido ao impacto que a cena o causou. O que eu quero dizer é que quando o nosso narrador, que vai de encontro com a cidade sem nome, né, vai se aventurar e tentar confirmar sua existência e ser o primeira pessoa viva até aquele momento a ir até lá, ter a coragem de ir até ela. Quando ele se depara com a cidade, ele espera amanhecer novamente, porque ele não tem coragem de ir diretamente nela logo de cara assim que ele vê ela. Pois o impacto que ela causou foi tão grande que ele esqueceu o seu triunfo, sua vitória ao encontrá-la, né? Ou seja, ele realmente sentiu um breve temor, digamos assim, pela cidade, que fez com que o impacto disso fosse tão grande que ele até mesmo é, perdesse um pouco da felicidade que ele teve ao confirmar a sua existência, né? Ao amanhecer, ele diz ter ouvido um lamento e vem uma tempestade de areia se aproximar. De primeira mão, ele não consegue encontrar nenhum sinal de vestígio, né? E de quem poderiam terem sido os construtores e residentes, né? E moradores da cidade, né? Ou a civilização que viveu naquela cidade. E aqui eu coloquei um trecho, né? Ele diz assim: indo e vindo por entre as fundações disformes das casas e dos lugares, pus-me a perambular, sem deparar jamais com uma inscrição sequer que me falasse desses homens, se homens foram, que construíram tal cidade e nela habitaram há tanto tempo. E isso causa uma sensação de mistério. Eu não diria nem um suspense, se bem que o mistério, de certa forma, pode estar, sim, ligado a um certo suspense. Mas realmente eu vejo mais como apenas uma sensação de mistério em si, porque
o conto se inicia com o narrador dizendo que está indo atrás da cidade sem nome, basicamente. Só pela cidade ser sem nome, já é um mistério a cidade. Ela se torna ainda mais um mistério pelo fato de nenhuma pessoa viva ter coragem de ir até ela, de confirmar a sua existência e de explorá-la. E isso é reforçado mais ainda quando ele a encontra e, de primeiro momento, ao explorá-la de primeira mão, ele não encontra nenhum vestígio da civilização que ali habitava, né? Então esse tom de mistério vai sendo reforçado. Adentrando ainda mais na cidade, o narrador e protagonista do conto a descreve como tendo uma arquitetura ao que já indicava que era projetada para seres pequenos ou baixos, né? Ou seja, a arquitetura da cidade, como vocês vão ver mais à frente, e é um pouco... o conto fala um pouco mais sobre isso, o narrador fala um pouco mais sobre isso. É uma arquitetura de uma cidade com proporções pequenas, proporções diminutas, né? Proporções que pareciam ter sido feitas para que seres baixinhos a habitassem. Né? E isso é confirmado mais tarde, como eu já disse. Então, ele diz assim, em um determinado trecho, né, onde ele descreve um pouco sobre as primeiras impressões que ele teve da cidade, que ele descreve as seguintes características. Ele vê altares primitivos, pilares e nichos, todos estranhamente baixos. Abundavam e, embora eu não visse esculturas ou murais, havia muitas pedras esquisitas, em forma evidente de símbolos feitos por meios artificiais. A diminuta altura da câmara escavada era deveras intrigante. Depois disso, o narrador percebe, então, um vento gélido, né? Que viera de um lugar muito específico. Mais tarde, ele então vê que esse vento vinha de um determinado templo, né? Ele percebe que ele estava sentindo uma ventania, só que não era uma ventania que vinha de um lugar natural, que vinha do céu, ao longe, não sei, de algum lugar alto. Não, ele era um vento que vinha de um lugar muito específico. E aí quando ele para pra analisar, ele vê que via de dentro de um templo. E aí ele diz assim: firmei-me na ideia de que ele provinha de alguma fissura na rocha que talvez levasse a uma caverna, e observei a areia revolta de modo a descobrir sua fonte, percebendo rapidamente que vinha da entrada negra de um templo bem mais distante, ao sul, quase fora de visão, lutando contra a areia. Nessa parte, investigando um pouco, ele encontra os primeiros indícios da civilização que ali habitava, então, né? Percebi que quanto mais eu lia, mais o conto passava uma curiosidade a respeito da cidade e de quem habitava naquele lugar, né? Eu não sei se o autor fez isso de forma intencional, se ele realmente queria passar esse tom de mistério e reforçar cada vez mais esse tom de mistério. Se fez de forma intencional, eu acho ainda mais genial. Ou se foi algo espontâneo, né?
que resultou nessa sensação. Eu não sei se ele fez isso de forma proposital ou se foi algo espontâneo que ele estava escrevendo ali e depois foi apenas consequência, sabe? Ele estava escrevendo espontaneamente e o conto acabou ficando com esse tom de forma natural, digamos assim. E se junta também ao ar de mistério citado antes, né? Porque eu falei que passava uma curiosidade. E isso se junta ao ar de mistério, essa curiosidade, porque esse mistério que a gente tem sobre a cidade leva ao tom de curiosidade. Meu Deus, o que pode ter construído essa cidade? Quem vivia ali, né? E a gente começa a cada vez mais ficar imerso e imaginar coisas sobre essa cidade. E também isso tem um tom meio críptico, né? A história, o conto em si, também, juntamente com essa sensação de curiosidade e mistério, você tem essa sensação, enquanto lê, de ser algo meio críptico, né? Algo meio antigo, digamos assim, né? A cidade passa a sensação de ser algo meio antigo, né? Até porque ela fica também no meio das Arábias e a gente sabe que em alguns desertos no nosso mundo temos alguns vestígios claros, né? Como pirâmides, as esfinges, os egípcios, e isso também tem um ar muito antigo, né? As esfinges, as pirâmides passam um tom muito antigo um ar muito antigo porque elas realmente são antigas, né? E a gente, ao saber que a cidade sem nome fica no meio dos desertos das Arábias, e juntamente a essa sensação de mistério, a gente relaciona o Antigo Egito e coisas parecidas, o que torna essa cidade ainda mais, faz com que essa cidade sem nome tenha ainda mais esse aspecto de críptico, né? Quando a gente relaciona essas outras coisas, essas outras civilizações. Logo após isso, ele encontra uma pequena porta nesse mesmo templo e entra nela, né? Ao entrar, ele percebe que tem uma descida composta por alguns degraus meios... Não sei se eu posso... Acho que eu posso dizer disformes, sim. Mas ele não descreve como se fosse exatamente disformes. Mas disformes é uma palavra que também serve para isso. O narrador diz que começou a escutar algo em sua mente como, né? Nesse momento ele diz que ele escutou algo como: pensamentos loucos começaram a girar em minha mente. Ele disse assim, né, no conto: pensamentos loucos começaram a girar em minha mente. E as palavras e avisos dos profetas árabes pareceram flutuar através do deserto, vindo da terra que os homens conhecem, em direção à cidade sem nome que os homens não conhecem. E isso me fez refletir sobre o fato do narrador e protagonista do nosso conto, e narrador personagem, né, ter entrado em contato com algum dos ditos como os antigos, né, alguns dos seres e entidades cósmicas ditas em outros contos, citadas em outros contos do Lovecraft, que são ditas como os antigos. Né, isso me fez refletir se talvez isso que passou pela mente nele foi ele entrando em contato com um dos antigos, ou não.
né? Porque os antigos são entidades cósmicas e um deles é o próprio Cthulhu. E se eu bem me lembro, né, um dos personagens do conto do chamado de Cthulhu, que é o Henry Anthony Wilcox, que é um dos personagens mais importantes do conto, chamado do chamado de Cthulhu, acaba por ter sonhos com ele, né? Que fez com que ele criasse uma escultura em argila baseada nos mesmos sonhos, né? Então, passou isso na minha cabeça enquanto eu lia, porque o narrador diz que passou essas coisas pela mente dele. E o Cthulhu, ele tinha essa capacidade de fazer as pessoas terem sonho, alucinarem por conta dele, terem histeria coletiva. E o Cthulhu é um dos antigos. Então eu fiquei imaginando se isso que passou pela mente do narrador era um dos antigos entrando em contato com ele, ou se era apenas reflexões mesmo da mente deles que provinham, que vinham, né, da mente dele. Né, porque o Henry Anthony Wilcox, que é um dos personagens do Lovecraft, que aparece no conto chamado de Cthulhu, ele sonhava com Cthulhu e ele fez uma escultura em argila do Cthulhu por conta desses sonhos. Né? E após um tempo explorando, o narrador diz ter encontrado um local onde tinham caixões de madeira fechados por vidros na parte anterior e acaba por achar uma relíquia que tinha um formato de réptil e outras características peculiares como chifres e um corpo de crocodilo ou foca. Um corpo que ora parecia de crocodilo, outra hora parecia... Outra hora não. Em outros momentos, quando ele olhava, observava de novo, parecia um corpo de foca. Né? E a altura era de um homem pequeno, o que bate com o que é dito antes no conto, né? Com a arquitetura da cidade. Então aqui temos a confirmação disso, né? De que os habitantes dessa cidade poderiam ser uma possível confirmação, na verdade, de que eles poderiam ser seres pequenos e baixinhos mesmo, porque ele encontra uma escultura com formato de réptil, que poderia ser a criatura ou uma das criaturas que ali habitavam. E ela tinha uma altura baixa, né? Relativamente baixa. E eu achei interessante as características desses seres e essa aparência reptiliana. Né? Eu achei algo diferente, assim. O Lovecraft, ele é um autor que ele tem a capacidade de criar personagens muito, muito diferentes, muito diferentões, assim. Ele cria coisas muito específicas. Né? Ele é muito específico, assim. Principalmente quando se trata da aparência. Não só da aparência, da personalidade e outros aspectos também. Mas principalmente quando se trata da aparência de seus personagens. Né? E... Bom... Depois de alguns acontecimentos parecidos com achados de esculturas e pinturas, o narrador começa a traçar a história daquela raça e imaginar como poderiam ter sido elas, né? As pinturas pareciam contar um pouco sobre a história da raça, né? Porque ele encontrou pinturas e outras artes, onde mostravam jardins e outras coisas. O intrigante é que essas pinturas só mostravam
acontecimentos como pestes, mortes e guerras. Nunca mostrava nenhum, nenhuma outra história que não provinha dessas três coisas consideradas coisas ruins, né? E aqui nesse momento da história você começa a ficar meio mais imaginativo ainda, né? Você começa a ficar, meu Deus, então será que essas criaturas, esses seres, esses répteis eram seres ruins? Em uma cena final, né, dessas pinturas que ele foi encontrando ao longo de seu caminho e ao longo da sua exploração, ao entrar e ser aqueles degraus e passar por toda aquela estrutura interna extremamente baixa, onde ele tinha que andar rastejando, engatinhando e afins, né, e etc. Uma dessas pinturas finais, né, uma dessas pinturas e desses achados, dessas descobertas ao longo da sua jornada, tinha um homem sendo feito aos pedaços pela aquela raça antiga, né, pela aqueles seres reptilianos. E aí a gente tem uma confirmação de que aqueles seres, se não eles eram ruins, eles eram como que eu posso explicar? Eles eram, no mínimo, eles tinham talvez uma desavença com os seres humanos ou alguma rivalidade por algum motivo ou por aquele homem em específico que veio de um lugar em específico, né? E isso tudo trouxe um ar meio também alienígena, né? Porque isso nos remete a obras onde seres desconhecidos, seres muitas vezes intergalácticos que vieram de outros lugares da nossa galáxia ou de outras galáxias que não vieram do nosso planeta, que não são terráqueos, acabam por caçar humanos ou por algum motivo ou abduzi-los, né? Ou matá-los, né? Então isso pra mim trouxe também um ar meio alienígena e remete muito a filmes de mesmo tema, principalmente devido a essa pintura, né? Onde temos os seres fazendo um homem aos pedaços. Ao final, ele então encontra um portão que continha atrás dele um lugar vazio e limitado de natureza. E logo em seguida, um portão de bronze, né? Ao explorar um pouco mais, ele encontra também um portão de bronze. E ele escuta um lamento através da passagem e percebe uma corrente de vento ao mesmo tempo que ele escuta esse lamento, né? Um lamento como algo talvez até meio que demoníaco, digamos assim, né? E ele começa a sentir, perceber uma corrente de vento, uma corrente de ar frio, e ele acaba se agarrando ao piso com medo de não ser varrido para o abismo. Começa a balbuciar um dístico do Al-Hazed, o árabe louco, né? Após ele sentir esse vento, essa corrente de vento e ouvir esse lamento, ele começa então a balbuciar
um disco do Al-Hazed, o Arabiloco. Pra quem não sabe, o Arabiloco, ele é um dos personagens também citados nos contos do Lovecraft, né? Um personagem fictício, que é dito como também um poeta, né? E ele diz assim, né? Ele balbuceia assim: não está morto o que na eternidade jaz, ao longo de íons, mesmo a morte se desfaz. Ao que parece, o narrador acaba sendo puxado pela rajada de ventos, né, no final do conto, para aquele abismo, né? Pois descreve que estava imerso em uma escuridão de monstros no final do conto, né? Porque ele diz encontrar um portão que continha atrás dele um lugar vazio e limitado de natureza e continha um abismo e entre outras coisas também. E aí depois ele acha um portão de bronze e aí acontece esse acontecimento final aí da da corrente de vento e esse lamento que ele escutou. E ele é puxado por essa corrente e aí ele balbuceia isso, né? Não está morto o que a eternidade jaz, ao longo de íons, mesmo a morte se desfaz. E, como eu já disse antes, no final do conto, parece que ele é realmente puxado pela rajada de ventos, mesmo tentando se segurar no piso. Porque ele fala assim: e quando o vento esmoreceu, fui compelido para dentro da escuridão fantasmática, nas entranhas da terra. Pois atrás da última das criaturas, a grande porta de bronze se fechou, num estrondo, com um estardalhaço ensurdecedor, né? Então, essa foi a nossa resenha, né? Nosso primeiro episódio do nosso quadro Resenha de Obras aqui no Rollada Cash. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu tenho mais uma coisa de bônus aqui para trazer sobre essa resenha, que é uma coisa que eu esqueci de colocar na minha resenha, que eu lembrei agora, eu ia colocar, só que eu acabei esquecendo que no início do conto, esse conto me lembrou um pouco um jogo que eu gosto muito, que é o meu jogo preferido, que é o Shadow of the Colossus, pela cidade estar no meio do deserto e você não ter nenhum indício de nenhuma não, a cidade já é um indício de uma civilização, mas você não tem nada no início do conto, principalmente, que dê algum sinal de quem fora aquela civilização, né? E o jogo Shadow of the Colossus tem muito essa atmosfera também de mistério e mano, do que se trata isso aqui? Quem viveu aqui antes, sabe? Só que a diferença é que neste conto tem duas grandes diferenças que ao longo do conto a gente vai descobrindo, sim, mas aos poucos coisas que revelam mais a história da cidade e os seus habitantes e quem foram os seus habitantes e também a arquitetura da cidade, né? Já que Shadow of the Colossus a arquitetura dos monumentos, digamos assim, dos templos que a gente encontra no jogo é algo bem grande mesmo. E não parece ter sido feito para seres pequenos, né? Então essas foram as duas diferenças, assim, né? Que a gente, ao longo do conto, a gente vai descobrindo um pouco mais
sobre quem foi aquela civilização que habitava a cidade sem nome, né? A gente então vai perdendo um pouco esse tom de mistério, né, ao longo do conto que tinha de primeiro momento no começo do conto. E também essa coisa da arquitetura da cidade, né? Porque a cidade sem nome, a gente é confirmado pra gente que ela foi realmente projetada para seres pequenos, seres baixinhos, que no caso são esses répteis, essas criaturas que é dita no conto, onde o nosso narrador encontra algumas pinturas e esculturas relacionadas a elas, né? Encontra uma relíquia em si também. E bom, é isso, mas esse é o bônus que eu queria falar aqui sobre o início do conto ter me lembrado bastante Shadow of the Colossus no sentido de mistério, né? E no sentido de ser algo no meio do deserto, algo que parece ter sido realmente, talvez até que abandonado, né? E ele também diz assim, né? Eu vou ditar aqui mais uma vez o que ele disse ao final do conto, só que tem mais uma partezinha aqui que eu tenho que falar. Ó, e quando o vento esmoreceu, fui compelido para dentro da escuridão fantasmática nas entranhas da terra, pois atrás da última das criaturas a grande porta de bronze se fechou, num estrondo com o estardalhaço ensurdecedor. E aí ele fala assim também. No estardalhaço ensurdecedor de música metálica, cujas reverberações repercutiram lá fora, num mundo distante, para saudar o sol nascente, tal como Memnon o saúda desde as margens do Nilo. Então, é isso. Essa foi a minha primeira resenha de obras aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira resenha que eu fiz, tá? Então, eu vou ir me aprofundando nas próximas, né? Eu acho que eu consegui trazer os pontos mais que eu achei mais interessantes da obra e comentar os pontos e como algumas coisas me intrigavam na obra e também se ligavam até com algumas outras coisas relacionadas ao Lovecraft e outros contos do Lovecraft em si, né? E o tom da obra, o tom que a obra passa, eu acho que eu consegui explicar um pouco, até que bem, pra vocês, pra minha primeira resenha, né? Primeiro episódio do quadro. E ao longo dos próximos episódios eu vou me aprofundando, me especializando e fazendo uma crítica, uma resenha crítica ainda melhor, tá bom? E o próximo episódio provavelmente também vai ser de outro conto do Lovecraft, né, que eu terminei aí. Mas veremos, talvez eu faça sobre outro também, mas provavelmente vai ser sobre os Sussurros da Escuridão, tá bom? É outro conto do H.P. Lovecraft que eu terminei de ler. E é isso. Lembrando que o quadro não se trata apenas de resenhas sobre livros e contos. O nome do quadro é Resenha de Obras, porque pode ser sobre outras obras também, tá? Posso trazer uma resenha sobre um filme, sobre outras coisas também, tá? E é isso, um abracinho do mano Rollezinho. Em breve eu estarei aperfeiçoando cada vez mais o Rollada Cast e deixando ele mais profissional. E eu vou fazer um momento thumbnail aqui, ó, pra eu colocar na capa do vídeo do YouTube, mas eu não sei se eu vou fazer a thumbnail assim mesmo, ou se eu vou colocar a mesma capa que eu coloquei na capa do quadro no Spotify, tá bom? Um abracinho do mano
rolezinho. Espero que vocês tenham gostado.